sobre fatores climáticos. Os fatores climáticos são características dos diversos climas existentes no nosso planeta. São eles que irão determinar os elementos climáticos, como temperatura, pressão atmosférica e a quantidade de chuva que recebemos no nosso planeta. Vamos lá. Fatores climáticos: latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, corrente marinha e massa de ar são esses fatores que a gente vai trabalhar um pouquinho hoje. Vamos começar. A latitude. A latitude é a distância de qualquer ponto da superfície terrestre até a linha do Equador. Quanto mais próximo da linha do Equador estiver essa região, mais quente ela vai ser. Por quê? Porque ela recebe maior intensidade do Sol durante o ano inteiro. Vamos ver um exemplo? Vamos lá. Quando a gente está nas regiões polares, são regiões que recebem pouca intensidade do Sol. Então, por isso, essas regiões são consideradas regiões mais frias. A altitude. A altitude é a concentração de ar diminui à medida em que a altitude aumenta. Vamos lá. A altura da região em relação ao nível do mar é muito importante, porque ela tem a característica de um clima, pois quanto mais alto, menor é a temperatura, e assim vice-versa. A maritimidade e a continentalidade. Vamos começar pela maritimidade. A influência do mar no clima é essencial, pois o mar é um regulador térmico, ou seja, a água tem o poder de regular a temperatura, pois passa o dia inteiro captando insolação. E à noite aquece aquela região, através das brisas marítimas, ou seja, vamos lá, os ventos quentes vindo do mar, eles aquecem aquela região. Normalmente as cidades litorâneas são mais quentes durante o dia e a noite. Além disso, essas cidades são mais chuvosas, já que o calor que a água evapora se transforma em precipitação ou chuva. Vamos lembrar uma coisa, né? Que nem sempre essas regiões vão ter muita intensidade de chuva, porque depende muito da corrente, que é algo que a gente vai trabalhar um pouquinho mais à frente, tá? Vamos falar um pouquinho sobre continentalidade. Desculpa. A continentalidade, ela pode ser quente durante o dia e à noite a temperatura cai significativamente. Já que não tem as grandes quantidades de água, como as cidades litorâneas, por ser próximo ao mar, para regular essa temperatura. Por isso, a queda é brusca da temperatura, tendo em vista que durante o dia é muito quente e à noite faz muito frio, por conta dessa distância. A intensidade do frio e do calor ela é grande nessas regiões de continentalidade. Vamos falar sobre as correntes marítimas. Correntes frias, desertos, correntes quentes, florestas. As correntes marítimas são movimentos de grandes massas de água dentro do oceano ou do mar, fazendo circulação de vento, e das correntes marítimas têm a característica de influenciar as regiões em que atuam, possuindo direção e constâncias bem definidas. Correntes marítimas podem ser frias ou quentes. Isso também determina o clima. Se a água do mar se as águas do mar estiverem frias, não haverá evaporação, portanto, não terá chuva nessa região em que as correntes são frias. Já onde tem correntes quentes, elas chovem. Lembrando que só tem chuva em lugares em que ocorrem correntes quentes. Para ocorrer essa chuva é necessário que a água ela evapore. Então, a água só evapora quando ela está quente. Seguimos. Massa de ar. A massa de ar são volumes de articulação que possuem característica em comum, como temperatura e umidade, e que se formam sobre grandes áreas uniformes da Terra ou água. Suas características são determinadas a partir da influência da área onde elas se constituem
levando a temperatura a um outro lugar. Dependendo de onde os ventos são produzidos, essas massas podem ser úmidas, secas, frias e quentes. Vídeos complementares. Obrigadas e a bibliografia.